Fala pessoal, Alípio Dias por aqui. Nessa semana a gente teve um corte na taxa de juros. Agora a taxa básica do nosso país está 11,75 e eu vi alguns posts de pessoas falando que, poxa, aquela renda de 1% ao mês agora acabou, né? Não tem mais. Ainda tem, tá pessoal? Ainda tem espaço, você ainda consegue encontrar títulos que vão te entregar isso. E eu também vi alguns vídeos na internet de um pessoal falando assim que você precisa aproveitar a taxa de IPCA mais 6, que é uma taxa muito boa. E realmente é uma taxa excelente, está ficando escassa. Vocês estão vendo aqui no site do Tesouro Direto já não tem mais. O IPCA, o mais longo, que é o 2055, está pagando IPCA mais 5,52. Mas eu quero chamar a atenção para algumas coisas que eu acho legal compartilhar aqui com vocês, tá bom? Chamar atenção para esses aspectos. Eu estava conversando com dois colegas aqui do escritório e eles montaram um relatório muito legal que eu vou compartilhar aqui, ó. É esse aqui. Esse relatório ele é um comparativo do IPCA mais 6, que é essa linha azul que disparou. Essa linha vermelha é o CDI, a taxa básica de juros. Essa linha cheia de volatilidade roxa, né, é o índice Ibovespa. E a linha verde é o IPCA, é só a inflação oficial do nosso país medida pelo IBGE. Tá? Então, se você olha aqui no gráfico de 2018, até pouco tempo atrás, você vai perceber que quem contratou IPCA mais 6 nesse período e não olhou para a carteira foi o tipo de pessoa que mais ganhou dinheiro nesse período, ou que a carteira apresentou a maior rentabilidade. Tá? Isso posicionado na curva, não significa que se a pessoa pedir resgate, ela vai ter todo aquele rendimento que ela está olhando. Tá? Se você tem dúvidas ainda sobre esse efeito de marcação a mercado, posição na curva e posição a mercado, por favor, deixe seus comentários aqui. Eu posso até fazer um vídeo mais direcionado para esse conteúdo, tá? Mas uma coisa é a posição na curva, que é a rentabilidade que o cliente está enxergando. Outra coisa é se ele pedir resgate no meio do caminho. Mas eu vi alguns comentários dizendo assim: olha, você comprou IPCA mais 6, pode encher a sua carteira desse tipo de título que não há no longo prazo ativo nenhum capaz de bater e você vai ter uma boa rentabilidade. Realmente, olhando esse prazo de investimento é até curto, de 2008 a 2023. Porém, eu vi muita gente falando para comprar tesouro, e o tesouro você ainda tem o imposto de renda. Então, esse até é um trabalho que o assessor de investimento vai poder fazer para te ajudar. Tá? Se o tesouro está pagando IPCA mais 6, você pode pegar um título bancário que provavelmente ele vai pagar um prêmio maior, porque o risco do banco é maior do que o risco do país. Tá? Isso em relação ao risco de crédito. Então, se o Tesouro está te pagando IPCA mais 6, você pode pegar um título bancário coberto pelo FGC, que vai te entregar tipo IPCA mais 6,10, IPCA mais 6,30. Quando tinha esse nível de taxa, eu vi bancários pagando esse nível. E se você quiser assumir um pouquinho maior, um risco de crédito um pouquinho maior, que é comprando dívidas de empresas grandes, né, como Vale, Petrobras, Klabin, por exemplo, você pode aumentar ainda mais, porque você pode emprestar para o governo, então tem esse grau de risco. Você empresta para o banco, aumenta um pouco de risco e melhora a sua taxa. Ou você pode emprestar para uma empresa, aumenta ainda um pouco o grau de risco. Aqui não tem fundo garantidor de crédito. Então você precisa validar o seu perfil e equilibrar a sua carteira para não assumir riscos exagerados. E aí você pode ter até IPCA mais 7, mais 8, IPCA mais 9. Eu vi isso. IPCA mais 9 isento. Tenho clientes aqui na minha carteira que tem esse nível de taxa, tá? Então eles souberam aproveitar quando os juros estavam altos. O único problema que eu percebo é que a maioria das pessoas, quando o juros está alto e começa a aparecer esse nível de papel, não tem coragem, de repente, de posicionar na tua carteira um ativo com vencimento para 2042, para 2050. Acham o longo prazo muito perigoso, principalmente no nosso país. No entanto, aquele que tem condições de assumir posturas de longo prazo, ele com certeza ele tem uma rentabilidade melhor, tá? Só que além dessa questão de você não olhar apenas para o tesouro, e realmente as taxas ainda estão boas, ó. Estamos em meados aqui do Natal de 2023 e você encontra títulos aí IPCA mais 5, mais 5,56. Olha, vocês podem até no futuro consultar esse vídeo aqui, que vocês vão perceber que as taxas vão cair, né? Elas já estão caindo. Olha os pré-fixados. Ó, 12,24, 10,24, 10,58. O pré já chegou a ter pré 12, 13, né? Então, as taxas estão caindo. Você vai perceber que daqui a pouco volta para IPCA mais 5, 4,5, que geralmente sim, o pessoal diz que é um ambiente normal de investimento no nosso país. Então tá, primeiro você já consegue melhorar contratando títulos bancários ou de empresas, mas atenção aos riscos, tá? Equilibra sempre a sua carteira. Outra coisa, Lipe, eu tenho
X valor, então você está me dizendo que eu deveria ter comprado tudo lá em 2018 de IPCA mais 6? Lá em 2018 não tinha IPCA mais 6. Aqui no começo desse gráfico não tinha esse nível de taxa. Aqui tinha IPCA mais 3,5, IPCA mais 4, tá? Então, por isso que é importante você diversificar no tempo, tá? Eu quero ter 30 mil reais de inflação. Não compre os 30 de uma vez, a não ser que seja até agora, né, que é um bom momento de compra, não te aconselho a comprar tudo de uma vez. Os juros pode estressar, pode acontecer alguma coisa que ninguém espera e o juro tem que subir. Então você tem que diversificar no tempo, tá? Compra um pouco, espera, compra mais um pouco, espera, compra mais um pouco. Enquanto isso, você está trabalhando, gerando caixa para aportar cada vez mais e construir a sua liberdade financeira lá no futuro, tá? Diversificação, então. Primeiro, o que eu falei, que você conseguiria melhorar a rentabilidade pegando bancários e títulos de empresas, equilibrando a sua carteira. Um bom assessor de investimentos que você confie vai te ajudar a fazer isso. Diversificar no tempo, você não precisa alocar todo o seu dinheiro de uma vez. É importante você ter caixa para aproveitar as oportunidades. Só que antes de tudo isso, você tem que ter uma estratégia estabelecida com as caixinhas todas separadas. Por quê? Porque por mais que o IPCA mais 6, que é uma taxa que ninguém tinha em 2018, entregou toda essa rentabilidade, no começo, ó, de novembro de 2018 até fevereiro, até um pouco antes do Covid, né? Então até janeiro de 2020, olha a esticada que a bolsa deu. Então, ela entregou entregou 40% de rentabilidade contra, vamos dizer aqui tá uns 15% mais ou menos de IPCA, mais 6, que é uma taxa que não tinha, então foi IPCA mais 3, vamos dizer que entregou uns 12, 10%, tá? Foi uma rentabilidade muito alta. E aí, se você tiver na tua carteira de investimento equilíbrio em várias caixinhas, tá, de diversificação, eu tenho um pouco de renda fixa pós, eu tenho um pouco de inflação, eu tenho um pouco de pré, eu tenho um pouco de ações, eu tenho um pouco de fundos imobiliários. Você consegue rebalancear sua carteira e ter uma performance ainda melhor. Vamos a um exemplo prático. Imagina que você tem na sua carteira essa diversificação que eu falei e você tem 20% da carteira em ações. Inclusive, eu acho que era uma caixinha muito bem sugerida nessa época porque os juros estavam baixos, tá? E aí a sua carteira subiu, esses 20 mil renderam 40%, e aí o que você faz? Você vende essa posição para você rebalancear a tua carteira. Vende e volta aos patamares inicial. Esse 20% que você tinha em ações hoje representa 45% da carteira, você vai vender 25%. Então vende 25%, deixa em caixa para aproveitar oportunidades. Então você vendeu aqui, deixou em caixa. Aí você viu IPCA mais 6. Opa, acho que cabe um pouquinho mais de inflação na minha carteira. Vai lá e compra, tá? Bolsa desabou aqui, apareceu oportunidade de compra. Hoje ainda, né, pessoal? Se vocês seguirem, a maioria dos analistas estão dizendo que tem ainda papéis muito descontados, né? Então, imagina aqui o desconto que não estava. Você poderia ter aproveitado a oportunidade. Claro que falar agora, depois do ocorrido, é muito fácil, porque eu lembro muito bem, no Covid, ninguém sabia o que estava acontecendo. Tinha dois públicos muito nervosos e eufóricos. De um lado, quem tinha ações estava extremamente preocupado porque viu os papéis perderem 60% de rentabilidade. Por outro lado, quem não estava em ações queria comprar tudo, mas ele não sabia se poderia continuar caindo. Então foi um período de pedir calma para os dois públicos, né? Mas que abriu oportunidade, abriu. E assim vai. Então você vai rebalanceando sempre sua carteira, sempre voltando à estratégia inicial que você definiu. Por exemplo, é só um exemplo: 40% de renda fixa, é, ou melhor, 60% de renda fixa e aí 20% em fundos imobiliários, 20% em ações. Está uma carteira bem agressiva, está 40% em renda variável. Mas a partir do momento que essas caixas se desequilibram, abre a oportunidade de você fazer um rebalanceamento. E aí você ganha até calma, porque a estratégia já está definida, independente do que aconteça com o mercado, você vai seguir a tua estratégia. Tá? A ação subiu, vendo um pouco, vou lá e compro renda fixa. Não está uma boa oportunidade de compra de renda fixa, eu vou lá e deixo no caixa. E o contrário também. Minha renda fixa já esticou demais. Será que não está na hora de eu realizar um pouco de lucro dessa renda fixa e colocar em ações se estiverem descontadas? Então, não tem uma ordem absoluta. Compre PCA mais 6 que, embora o gráfico tá bonito, que é o que vai dar certo. Eu acho que o melhor é o equilíbrio. Olha a rentabilidade que essa pessoa pegou. Vamos dizer que ela comprou aqui, ó. Nem foi no fundo aqui do poço. Mas vamos dizer que ela comprou depois de uma certa calmaria. Comprou aqui 2020 até aqui, ó. Quanto de rentabilidade ela não fez?
né, num prazo muito curto de tempo. Então, tem que ter equilíbrio, tem que diversificar. E essa posição de IPCA mais 6 tem que tomar cuidado com a marcação a mercado. Volta a falar. Se você comprar os títulos mais longos, títulos públicos, tá? Ou qualquer outro título de longo prazo, além do risco de mercado que você acaba, risco de crédito, ou melhor, que você acaba anulando quando você compra um título público federal, porque um título público você não tem um risco de crédito, né? A gente até diz que é um ativo livre de risco, porque você está emprestando dinheiro para o governo. Se o governo quebrar e você perder, provavelmente o nosso dinheiro também não vale nada, tá? Então, esse componente de risco de crédito é eliminado no título público. Porém, o risco de mercado está aí, é latente. Se você pegar um título muito longo e em função de situações de mercado, a taxa de juros tiver uma flutuação muito alta, abrir ou fechar os juros, você pode ter um baita resultado ou um péssimo resultado. Eu já vi gente perder 25, 30% em renda fixa, tá? É importante que vocês conheçam esse efeito da marcação a mercado. Então, eu quis deixar esse vídeo aqui para vocês, destacando como que funcionou o IPCA mais 6 e deixa aqui para mim nos comentários, como que você faz? Você procura uma carteira equilibrada? Você conseguiu aproveitar essas oportunidades em renda fixa e alongar sua carteira comprando títulos pagando IPCA mais 6, IPCA mais 7? Ou você nem observou? O teu assessor de investimento te mandou uma mensagem sobre isso? As oportunidades apareceram e você pode ter ficado de fora. Deixa aqui para mim seus comentários. Uma parte que é legal também. Deixa aqui para mim também o que, que você acha. Você acha que deve ter o equilíbrio? Você acha que deve escolher uma única estratégia? Tá bom? De investimento. Beleza, pessoal? Curta esse vídeo, deixa o seu comentário e não deixe de me sugerir vídeos. Esse dia o pessoal me mandou, poxa, Lipe, eu estava esperando esse vídeo. Você não precisa esperar, pode me mandar uma sugestão que eu estudo o conteúdo e trago aqui para vocês, tá bom? Um grande abraço, pessoal. Até o próximo vídeo.